Há certas coisas que a gente só aprende a dizer depois que o silêncio já destruiu tudo por dentro. Meu nome é Nair, tenho 72 anos e o que vou contar não é motivo de orgulho, mas de libertação. Porque tem feridas que sangram por décadas antes de cicatrizar. E a minha sangrou por 40 anos dentro de um casamento que me consumia como cupim consome madeira. Lentamente, sem fazer barulho, até que não sobra nada além da casca vazia. Dizem que quando envelhecemos, as lembranças da juventude ficam mais nítidas que o presente. Talvez por isso eu me lembre tão bem do cheiro de mato molhado daquela tarde em Petrópolis, quando conheci Arnaldo no baile da Igreja Matriz. Eu tinha 19 anos, cabelos até a cintura e sonhos maiores que o céu de março. Ele veio com aquele sorriso que parecia iluminar o salão inteiro. Me chamou para dançar. E antes que o sino tocasse Ave Maria, meu coração já tinha se entregado. O que eu não sabia é que o mesmo homem que me olhava como se eu fosse a última flor do jardim em público, me deixaria murchar dia após dia entre 4 paredes. Mas essa história não é sobre como eu fui destruída. É sobre como, numa noite quente de janeiro, quando os vizinhos estavam todos de janelas abertas por causa do calor, eu esperei ele dormir e, finalmente, acabei com aquilo que me matava em vida. Você acha que sabe o que eu fiz, não é? Todo mundo acha que sabe. A fofoca correu pelas ruas de paralelepípedo do nosso bairro como água da chuva. Até hoje, quando passo na padaria da Dona Zulmira, sinto os olhares que me seguem, as vozes que diminuem. Uns me julgam, outros me admiram em segredo. Mas ninguém sabe o que acontece de verdade dentro da casa dos outros. Ah, minha filha! Se eu pudesse voltar no tempo, teria feito tudo diferente. Não por ele, mas por mim. Porque a prisão mais difícil de escapar não é a que tem grades de ferro. É a que a gente mesma constrói com medo, vergonha e essa coisa que a gente aprende desde cedo, chamada resignação. Mas deixa eu te contar, desde o começo, sem pressa. O relógio já não manda mais na minha vida. E algumas histórias precisam ser contadas devagar, como quem desfaz um nó antigo, fio por fio. Nasci em Vassouras, interior do Rio de Janeiro, numa casa de telhado colonial com janelas azuis e um quintal cheio de jabuticabeiras. Meu pai era funcionário dos Correios e minha mãe costureira. Éramos 4 irmãs. E eu, a caçula, sempre fui a que sonhava mais alto. Queria ser professora, viajar para o Rio, conhecer o mar que só via nas revistas que chegavam atrasadas à nossa cidade. Na escola, eu era aplicada. Adorava matemática, embora todo mundo achasse estranho uma menina gostar tanto de números. Nairzinha vai ficar encalhada com esse jeito de sabe-tudo, dizia minha tia Gertrudes enquanto enrolava os bobs antes de dormir. Não liguei. Aos 17 já dava aulas particulares para as crianças do bairro e guardava cada tostão no meu cofrinho de porcelana em formato de galinha que ganhei da minha avó. Foi minha irmã mais velha, Jurema, quem insistiu para eu ir àquele baile na igreja. Você só vive com a cara nos livros, menina. Precisa conhecer gente. Relutei, mas acabei cedendo. Mamãe me emprestou o vestido azul de bolinhas brancas dela, ajustou na cintura, e Jurema me ensinou a passar batom cor de coral nos lábios sem borrar. Lembro do cheiro de laquê no cabelo e do sapato que apertava, mas que eu aguentei firme porque era o único que combinava com o vestido. O salão da igreja estava decorado com bandeirinhas coloridas e fitas de papel crepom. O padre João Bosco tinha liberado excepcionalmente até às 10 da noite, e a banda tocava Roberto Carlos e Altemar Dutra, que se espalhavam pelo ar, junto com o cheiro de quentão e pamonha. Foi ali que Arnaldo me viu. Alto, com cabelos bem penteados com brilhantina e um terno claro que destacava sua pele morena, ele era 4 anos mais velho e trabalhava no Banco do Brasil. Um partido e tanto, como diziam as comadres da cidade. Dançamos 3 músicas seguidas, e ele me olhava como se eu fosse a única mulher do mundo. Você é diferente, Nair, ele disse com aquela voz que parecia mel derramando devagar. Tem luz nos olhos, não é como essas moças que só pensam em casar. Aquilo me pegou de jeito. Ninguém nunca tinha valorizado minha inteligência assim. Começamos a namorar no mês seguinte.
Arnaldo me buscava aos domingos para passear na praça, sempre com um ramalhete de flores do campo que colhia no caminho. Meu pai torcia o nariz, achava que ele era muito bonito para ser honesto. Mas minha mãe suspirava e dizia que eu tinha dado sorte. Trocávamos cartinhas perfumadas e ele me prometia mundos e fundos. Falava em me levar para o Rio, para eu fazer faculdade. Dizia que admirava meu sonho de ser professora. 6 meses depois, ele me pediu em casamento. Lembro que foi num domingo após a missa. Estava um dia claro e as cigarras cantavam tão alto que quase não ouvi o pedido. Aceitei, é claro. Aos 20 anos, eu já me imaginava professora formada, casada com o meu príncipe bancário, numa casinha com cortinas de renda e um jardim cheio de rosas. O casamento foi simples, mas bonito. Minha mãe fez meu vestido, costurou por semanas à luz de lamparina. Tia Odete fez o bolo de 3 andares. E o buffet foi um verdadeiro mutirão das mulheres da família. Coxinha, bolinha de queijo, empadinha, tudo feito com carinho nas cozinhas do bairro e trazido em travessas cobertas com panos de prato bordados. Foi depois da lua de mel em Cabo Frio que as coisas começaram a mudar. Sutilmente, como nuvem que vai escurecendo o céu aos poucos, tão devagar que você só percebe quando já está debaixo do temporal. Primeiro foi a faculdade. Arnaldo sempre dizia: "Depois, Nair, deixa eu me estabelecer melhor no banco, aí você estuda." Depois foram as aulas particulares. Não fica bem minha mulher trabalhando na casa dos outros. O que vão pensar de mim? E assim, um a um, meus sonhos foram sendo guardados numa gaveta, como aquelas roupas bonitas que a gente não usa, mas também não tem coragem de jogar fora. Me tornei a esposa perfeita, como mandava o figurino da época. Acordava cedo, passava suas camisas com vinco impecável, deixava o café coado na garrafa térmica e o pão quentinho na mesa. Cuidava da casa como se fosse um palácio, mesmo quando nos mudamos para uma kitnet apertada em Caxias, porque o Arnaldo foi transferido do banco. Em menos de 2 anos, engravidei do nosso primeiro filho, Marcelo. Foi uma gravidez difícil, com enjoos que duraram uns 9 meses. Arnaldo começou a chegar cada vez mais tarde do trabalho, sempre com desculpas de horas extras, reuniões, compromissos do banco. Eu acreditava, ou fingia acreditar. A gente sempre acredita quando quer muito que algo seja verdade, não é mesmo? Marcelinho nasceu numa madrugada quente de fevereiro. Parto complicado, fórceps, 48 horas de dor. Arnaldo não estava lá. Tinha ido resolver um problema urgente no interior. Quando voltou, 2 dias depois, trouxe um urso de pelúcia para o bebê e um perfume barato para mim. Percebi o cheiro diferente em sua camisa quando me abraçou, mas engoli em seco. Tinha um filho para criar agora. 2 anos depois veio Cláudia, nossa única menina. Dessa vez, ele estava na sala de espera, jogando baralho com outros pais. Quando a enfermeira anunciou: "É uma menina", ele simplesmente deu de ombros e perguntou onde assinava os papéis. Nossa rotina em Caxias era simples. Ele saía cedo para o banco, eu cuidava das crianças e da casa. Aos domingos, íamos à missa e depois almoçávamos no restaurante do seu Jeremias, um self-service com comida simples, mas gostosa. Era o único dia em que eu não cozinhava. As crianças cresciam bonitas e saudáveis. E de fora, parecíamos a família perfeita. Mas dentro de casa a história era outra. Os bilhetinhos começaram a aparecer nos bolsos das calças quando eu lavava roupa. Depois vieram os telefonemas misteriosos que ele atendia no banheiro falando baixinho. O perfume diferente nas camisas se tornou frequente e as horas extras no banco cada vez mais longas. Uma noite, quando Marcelinho tinha 6 anos e Cláudia 4, ele chegou bêbado em casa. Eram 3 da manhã. Nunca tinha acontecido antes. O cheiro de bebida misturado com perfume barato me enjoou. "Onde você estava, Arnaldo?" Perguntei com a voz mais calma que consegui. "Não te interessa", respondeu, tropeçando nos próprios pés. "Eu trabalho, pago as contas. Você só fica em casa o dia todo. Não me enche o saco, Nair."
Aquela foi a primeira noite de muitas em que chorei escondida no banheiro, com a torneira aberta para as crianças não ouvirem. Jurei a mim mesma que era só uma fase que ia passar. Homem tem dessas coisas, dizia minha mãe. Mulher tem que ser paciente, dizia minha avó. Casamento é para sempre, pregava o padre na missa de domingo. E assim os anos foram passando. Marcelinho cresceu, entrou para o time de futebol da escola. Cláudia ganhou concurso de poesia. Era sensível como eu na idade dela. E eu fui murchando como flor sem água. Me olhava no espelho e não reconhecia mais aquela menina de vassouras que sonhava em ser professora. Via uma mulher de olheiras fundas, cabelo sem brilho e um sorriso que não chegava aos olhos. Aos 38 anos, engravidei pela última vez. Não foi planejado. Arnaldo e eu mal nos falávamos. Dormíamos de costas um para o outro na cama de casal que parecia cada dia maior. Ele ficou furioso quando contei. Disse que eu tinha feito de propósito, que não queria outro filho para sustentar. Engoli o choro e segui em frente. 9 meses depois, nasceu Alexandre, nosso caçula. Quando Júlio nasceu, Arnaldo nem foi ao hospital. Mandou a irmã dele me buscar na alta. Quando cheguei em casa com o bebê, ele olhou de relance e disse: "É igualzinho ao teu lado da família. Feinho." Foi como se tivessem me dado um tapa. Mas engoli. Engoli como tinha engolido tudo nos últimos anos. Por causa dos filhos, pela segurança do salário dele, pelo teto sobre nossas cabeças e, mais que tudo, por medo. Medo do que seria de mim, uma mulher de quase 40 anos, sem estudo, sem profissão, com 3 filhos para criar. O tempo passou. Marcelinho se formou, conseguiu emprego em São Paulo, se mudou. Cláudia casou cedo demais com um rapaz de Niterói que conheceu na faculdade. Alexandre crescia e já mostrava o gênio forte, questionador. E eu e Arnaldo? Nós éramos como 2 estranhos dividindo o mesmo espaço, como colegas de quarto que não se suportam, mas não têm para onde ir. As traições continuavam, cada vez mais descaradas. Ele nem se dava mais ao trabalho de inventar desculpas. Chegava tarde, às vezes nem voltava para dormir. E quando eu questionava, a resposta era sempre a mesma. Você devia agradecer por eu ainda voltar para essa casa. Nenhum homem aguentaria mulher frouxa como você. Foram 40 anos assim. 40 anos de silêncio, de dor engolida com o café da manhã, de lágrimas secadas antes que alguém visse. 40 anos sonhando com uma vida diferente, mas sem coragem de mudar. Até aquele domingo de janeiro que mudou tudo. Eram quase 4 da tarde quando chegamos à casa da minha cunhada Marlene, para o aniversário de 15 anos da minha sobrinha Patrícia. Uma festa simples, daquelas de família, com churrasco no quintal, farofa de calabresa feita na hora e aquela cerveja que os homens bebem desde cedo, encostados no muro do vizinho. A casa ficava em Bangu, num conjunto residencial antigo, desses com quintal cimentado e muro baixo. O calor era de rachar, desses janeiros cariocas que grudam a roupa no corpo e fazem o batom derreter. Eu tinha caprichado no visual. Vestido estampado que comprei na feira de Madureira, cabelo recém-pintado para esconder os brancos e até um brinco de pérolas falsas que ganhei de Cláudia no Natal. Sempre gostei das festas da família do Arnaldo, apesar de tudo. Seus irmãos e cunhados me tratavam bem. E as mulheres da família, minhas cunhadas Marlene, Sueli e Conceição, eram solidárias à sua maneira. Nunca falávamos abertamente sobre os problemas nos nossos casamentos, mas havia uma compreensão silenciosa, um olhar trocado, um suspiro compartilhado que dizia mais que 1000 palavras. O Arnaldo já chegou de cara amarrada. Reclamou do trânsito, da gasolina cara, do calor. Nada novo. Nos últimos anos ele só sabia reclamar. Sentou-se logo com os cunhados, aceitou a cerveja que lhe ofereceram e, em menos de meia hora, já estava contando aquelas histórias de banco que todo mundo já conhecia de cor. Ajudei Marlene na cozinha, como sempre fazia. Cortei a salada, temperei a maionese, organizei os pratos. Alexandre, meu caçula de 16 anos,
Jogava bola com os primos no terreno vazio ao lado. De vez em quando eu o observava pela janela, sentindo aquele aperto de mãe que sabe que o filho está crescendo rápido demais. A cozinha da Marlene era como o coração daquela casa, sempre quente, sempre cheia, sempre acolhedora. Um fogão de 6 bocas onde borbulhavam panelas de arroz, feijão preto com calabresa e um frango assado no forno que perfumava o ambiente. Na pia, os copos de requeijão que serviam de copo para cerveja se acumulavam, esperando para serem lavados. Na mesa grande de madeira, as mulheres da família se revezavam picando tomate, descascando batatas, preparando a maionese de batata que não podia faltar em festa de aniversário. Enquanto trabalhávamos, conversávamos sobre os filhos, sobre novelas, sobre receitas novas que tínhamos experimentado. Era como se existissem 2 mundos paralelos naquela festa. O dos homens lá fora, com cerveja, futebol e política, e o nosso aqui dentro, com comida, filhos e as pequenas histórias do cotidiano. "O Arnaldo anda trabalhando muito?" perguntou Marlene, enquanto misturava a maionese com as batatas cozidas. "Como sempre", respondi automaticamente, sem entrar em detalhes sobre as noites que ele não voltava para casa. "Homem é tudo igual", suspirou ela, olhando de relance para o quintal, onde seu marido Valdir abria mais uma cerveja. "Mas pelo menos o teu tem emprego fixo, não é? O Valdir está há 3 meses pulando de bico em bico." Balancei a cabeça concordando. Era assim que nos consolávamos, comparando nossas dores, nossas frustrações, medindo qual de nós carregava o fardo mais pesado. Uma competição silenciosa em que ninguém queria ganhar. Foi quando acabei de arrumar a mesa que notei. Arnaldo não estava mais com os cunhados. "Cadê o Arnaldo?" perguntei para seu Nestor, meu concunhado, que assava a carne. "Saiu faz uns 20 minutos", respondeu ele, virando um pedaço de picanha. "Disse que ia comprar mais cerveja." Aquilo me soou estranho. A geladeira estava cheia de cerveja. Tinha visto Marlene guardando as grades que Valdir trouxe mais cedo. Dei de ombros e continuei a arrumar as coisas. A festa corria bem. Patrícia, linda no seu vestido rosa, recebia os parabéns. A música tocava, as crianças corriam pelo quintal. Era uma tarde de domingo como tantas outras. O sol começou a baixar, colorindo o céu de tons alaranjados. As luzes do quintal foram acesas, espantando a escuridão que começava a chegar. Patrícia cortou o bolo de chocolate com morango. Sua primeira escolha quando Marlene perguntou o que ela queria de aniversário. Cantamos parabéns, tiramos fotos, servimos refrigerante para as crianças e mais cerveja para os adultos. E nada de Arnaldo voltar. 1 hora se passou, depois 2. O sol já tinha se posto completamente e não havia sinal dele. Os homens já brincavam. "A cerveja deve ter acabado no caminho." Riam alto com aquelas risadas masculinas que sempre escondiam algo que eu não entendia bem. "Vai ver, ele encontrou algum amigo do banco", sugeriu Valdir, piscando para os outros homens de um jeito que me deu um aperto no estômago. Comecei a ficar inquieta. Liguei para o celular dele, aquele Nokia quadrado que ele tinha acabado de comprar e não largava por nada. Caixa postal, 1, 2, 3 vezes. Sempre caixa postal. Alexandre veio me perguntar se podíamos ir embora. Estava cansado. Queria estudar para a prova de segunda-feira. Inventei uma desculpa. Disse que tínhamos que esperar o pai. Ele revirou os olhos, daquele jeito adolescente de mostrar impaciência. "O pai sempre some, mãe. A gente pode ir de ônibus, eu te levo." Foi como levar um soco no estômago. "O pai sempre some." Meu filho de 16 anos já tinha normalizado aquilo que eu tentava esconder há anos. Quis chorar, mas engoli as lágrimas como tinha engolido tantas vezes antes. Às 7 da noite, quando a maioria dos convidados já tinha ido embora, pedi ao meu sobrinho Rodrigo que me levasse para casa. "O Arnaldo deve ter passado mal e ido direto para casa", justifiquei, sabendo no fundo que era mentira. "Tia Nair, quer que eu fique lá com a senhora até o tio aparecer?" perguntou Rodrigo, um bom menino de 20 e poucos anos que sempre me tratou com carinho. "Não precisa, filho. Vai lá curtir o resto da festa. Eu fico bem."
Mais uma mentira. Tantas que já nem contava mais. Rodrigo me deixou na porta do nosso sobrado em Nilópolis, para onde tínhamos nos mudado depois que Arnaldo se aposentou. Era uma casa simples, mas boa, com uma varanda pequena e um pé de jasmim que perfumava as noites de verão. Agradeci ao meu sobrinho e entrei. Estava escuro. Acendi as luzes e chamei pelo nome de Arnaldo. Silêncio. Pensei que talvez ele tivesse passado mal mesmo e ido se deitar. Mas nosso quarto estava vazio. A cama perfeitamente arrumada como eu tinha deixado pela manhã. Assim que abri a porta, soube que havia algo errado. A luz da sala estava acesa e um cheiro de perfume doce, enjoativo, que não era o meu, pairava no ar. Meu coração disparou. Fechei a porta devagar, sem fazer barulho. Foi quando ouvi uma risada feminina vinda do nosso quarto. Uma risada jovem, despreocupada, seguida da voz de Arnaldo, mais grave, mais baixa. Minhas pernas tremeram. 40 anos de casamento. E nunca tinha acontecido isso. As traições sempre foram lá fora. Nunca debaixo do nosso teto. Nunca na nossa cama. Fiquei parada no corredor sem conseguir me mover. Uma parte de mim queria fugir, fingir que não tinha ouvido nada, voltar para a rua e caminhar sem rumo até o amanhecer. Outra parte queria confrontar, gritar, arrancar aquela dor que me consumia por dentro há tantos anos. A risada soou de novo, mais alta desta vez. E ouvi a voz dele, aquela voz que um dia me fez tremer de amor e que agora me fazia tremer de raiva. Fica tranquila que ela só volta tarde. A festa da família é sempre assim. Família. Ele falou família como quem fala de algo distante, algo que não lhe pertence. Como se eu, Marcelo, Cláudia e Alexandre fôssemos apenas detalhes, figurantes na vida dele. Caminhei como um fantasma até a porta do quarto, que estava entreaberta, e vi. Arnaldo, meu marido de 4 décadas, estava deitado na nossa cama com uma mulher que não devia ter mais de 30 anos. Cabelos pintados de loiro, unhas compridas vermelhas, um corpo jovem que o tempo ainda não tinha marcado. Estavam cobertos apenas pelo lençol que eu mesma tinha lavado e passado 2 dias antes. O tempo parou. Senti como se tudo ao meu redor ficasse em silêncio, como se eu estivesse debaixo d'água. A moça me viu primeiro. Arregalou os olhos, puxou o lençol para se cobrir melhor. Cutucou Arnaldo, que virou o rosto em minha direção. Não havia surpresa em seus olhos. Não havia vergonha. Havia apenas tédio. Como se eu fosse uma inconveniência, uma conta de luz atrasada, um compromisso chato. Nair, ele disse, com a voz arrastada de quem bebeu demais. Você não ia voltar só mais tarde? Não respondi. Não conseguia falar. Era como se minha voz tivesse sido arrancada. A moça começou a se vestir apressadamente, pegando peças de roupa espalhadas pelo chão. Roupas jogadas sobre os meus tapetes, a minha colcha de crochê, o meu território. Fica calma aí, disse Arnaldo para ela, acendendo um cigarro. Vício que prometeu largar quando teve o primeiro infarto 3 anos antes. A Nair não vai fazer escândalo. Ela é dessas que engole sapo a vida toda. Foi aí que algo se quebrou dentro de mim. Algo que aguentava há 40 anos, sustentando todo o peso do meu silêncio, da minha dignidade espezinhada, dos meus sonhos abandonados. Sai da minha casa, eu disse com uma voz que não parecia a minha. Era firme, grave, vinha de um lugar profundo que eu nem sabia que existia. A moça pegou a bolsa e saiu quase correndo, esbarrando em mim no corredor estreito. Arnaldo continuou deitado, fumando, como se nada tivesse acontecido. Que palhaçada é essa, Nair? Vai dar chilique agora, depois de velha? Ele riu, aquela risada debochada que eu conhecia tão bem. Cansei de te dizer. Devia agradecer por eu ainda voltar para casa. Olhei para aquele homem para quem eu tinha dedicado minha vida inteira e não reconheci nada do rapaz de terno claro que me tirou para dançar num baile em Petrópolis há mais de 4 décadas. Você me traiu a vida toda, Arnaldo, falei, sentindo cada palavra como pedra na garganta. Mas nunca tinha trazido outra mulher para a nossa casa, para a nossa cama. Ele deu de ombros,
Apagou o cigarro no cinzeiro ao lado da cama, um cinzeiro que eu mantinha ali só para ele, mesmo odiando o cheiro de cigarro nas cortinas, nos lençóis, na minha vida. E daí? O que você vai fazer? Me deixar? Ele riu de novo, mais alto. Vai viver de quê, Nair? Do seu salário de dona de casa? Da sua aposentadoria de nunca ter trabalhado? Dos seus diplomas que você nunca tirou? Cada palavra era como uma facada. Porque era verdade. Eu não tinha nada. Era uma mulher de 72 anos, sem profissão, sem dinheiro próprio, sem lugar para ir. Vai voltar para Vassouras? Para a casa da sua mãe que já morreu? Das suas irmãs que mal te convidam para o Natal? Ele continuou, implacável, se levantando da cama e vestindo a cueca e a calça. Ou vai morar com o Marcelo em São Paulo, com a Cláudia em Niterói, naquele apartamento minúsculo onde mal cabe a família dela? Ele conhecia meus pontos fracos. Sabia exatamente onde apertar para fazer doer mais. 40 anos dão a um homem esse conhecimento perigoso. Aceita que dói menos, ele completou passando por mim. Vai fazer um café que eu tô com dor de cabeça. E troca esses lençóis, tá? Foi a gota d'água. Algo estalou dentro de mim como um vidro quebrando. Um calor subiu pelo meu corpo, da ponta dos pés até o último fio de cabelo. Saí do quarto sem dizer nada. Fui para a cozinha como ele mandou, mas não fiz café. Enquanto ouvia o chuveiro sendo ligado no banheiro, abri a segunda gaveta onde guardava os utensílios. Peguei a faca que usava para cortar frango, cabo de madeira, lâmina afiada que eu mesma afiei na pedra no dia anterior. Sentei na cadeira da cozinha e esperei. Esperei ele terminar o banho, vestir o pijama listrado que eu tinha comprado no seu aniversário de 70 anos, tomar os remédios para a pressão alta, escovar os dentes com aquela pasta específica para a sensibilidade. Esperei ele se deitar na cama, agora com lençóis limpos que ele mesmo trocou resmungando, e começar a roncar. Aquele ronco forte, de quem não tem peso na consciência, de quem dorme o sono dos justos, mesmo sendo o mais injusto dos homens. Esperei, com a faca na mão e 40 anos de dor no coração. O relógio da cozinha marcava 2h15 da madrugada. A casa inteira dormia, menos eu e meus pensamentos que gritavam. Permaneci sentada por muito tempo, ouvindo a respiração pesada de Arnaldo no quarto. Os roncos ecoavam pelo corredor, aquele som que me atormentou por 4 décadas. Lá fora, a noite de janeiro era quente e abafada. Os vizinhos dormiam com janelas abertas, ventiladores ligados na velocidade máxima. Podia ouvir o barulho deles girando, misturado com o canto distante de algum galo confuso que antecipava a manhã. Contemplei a faca na minha mão. A luz da lua que entrava pela janela da cozinha refletia na lâmina, criando um brilho prateado, quase hipnótico. Pensei na minha mãe, que aguentou meu pai até o último suspiro. Pensei na minha avó, que dizia que mulher nasceu para sofrer calada. Pensei em todas as mulheres da minha família, que carregaram cruzes invisíveis em casamentos que mais pareciam prisões. A voz dele ecoava na minha cabeça. Aceita que dói menos. Quantas vezes eu tinha aceitado? Quantas humilhações, quantas traições, quantas noites chorando sozinha enquanto ele dormia o sono dos justos. Uma súbita clareza tomou conta de mim. Não era raiva o que eu sentia. Era uma determinação fria, calculada. A certeza de que aquela noite marcaria o fim de algo e o começo de outra coisa. Ainda não sabia o quê, mas sabia que não podia continuar assim. Levantei-me da cadeira e caminhei pelo corredor escuro. O piso de madeira antigo rangia sob meus pés, mas os roncos altos de Arnaldo impediam que ele ouvisse minha aproximação. Parei na porta do quarto, a faca na mão direita. A luz da lua entrava pela janela, iluminando parcialmente o cômodo. Ele dormia profundamente, de barriga para cima, de boca aberta. Sempre dormia assim, sem preocupações, sem peso na consciência. O homem que destruiu meus sonhos, que me humilhou por 40 anos, que trouxe outra mulher para a nossa cama. Aproximei-me sem fazer barulho. A cada passo, lembranças passavam como flashes na minha mente. O baile em Petrópolis, o pedido de casamento,
a promessa de me deixar estudar, a primeira traição, o nascimento dos filhos, as noites sozinha, a mulher na nossa cama. Aceita que dói menos. Tinha tomado minha decisão. Naquela noite, fiz o que nunca imaginei fazer. Não hesitei. Foi rápido, preciso, definitivo. Levantei a faca acima da cabeça e, com toda a força que consegui reunir, cravei-a no colchão, a centímetros do rosto de Arnaldo. O grito dele cortou a madrugada como um raio. Acordou assustado, os olhos arregalados de terror ao ver a faca enterrada no colchão, tão perto que alguns fios de cabelo tinham sido cortados. Pulou da cama num movimento só, encostando-se na parede como um animal acuado. Enlouqueceu, mulher! Ele berrou, o rosto pálido, a respiração ofegante. Não, Arnaldo, respondi, com uma calma que me surpreendeu. Pela primeira vez em 40 anos eu estou pensando com clareza. Os vizinhos acordaram com os gritos. Logo bateram à porta. Ouvi vozes preocupadas, perguntas sobre o que estava acontecendo. Mas não me importei. Meu foco estava todo naquele homem que agora tremia diante de mim. Pega suas coisas e sai da minha casa, falei, arrancando a faca do colchão com um puxão firme. Agora, essa casa é minha. Eu que paguei por ela. Eu que... Ele começou recuperando um pouco da arrogância habitual. Essa casa está no meu nome, cortei, lembrando de algo que ele provavelmente tinha esquecido. Você colocou no meu nome para não pagar imposto quando se aposentou, lembra? Uma das poucas vezes em que sua mesquinharia tinha jogado a meu favor. Para economizar no imposto de transferência anos atrás, ele tinha colocado a casa no meu nome, já que eu não tinha renda declarada. Um detalhe burocrático que agora fazia toda a diferença. A compreensão lentamente surgiu em seu rosto. Vi o medo se transformar em desespero, depois em raiva. Você não pode fazer isso comigo. Sou seu marido, pai dos seus filhos. Podia ter pensado nisso antes de trazer outra mulher para a nossa cama, respondi, sem deixar a voz vacilar. Antes de me humilhar por 40 anos. Antes de destruir cada sonho que eu tive. Quando a polícia chegou, chamada pelos vizinhos assustados com os gritos, Arnaldo estava encolhido na cama, em estado de choque, as mãos trêmulas tentando reunir algumas roupas numa mala velha. Seu olhar era de puro terror. Pela primeira vez em 40 anos, ele me olhou com medo. Real, genuíno medo. Eu estava na cadeira da cozinha, calma, quando os policiais entraram. A faca já guardada na gaveta. Uma xícara de chá de camomila fumegando à minha frente. Não resisti, não chorei, não me arrependi. Foi como se um peso enorme tivesse saído dos meus ombros. O que aconteceu aqui, senhora? Perguntou o policial mais jovem, enquanto o mais velho ia verificar o quarto onde Arnaldo ainda estava. 40 anos de casamento acabaram de terminar. Respondi simplesmente, soprando o chá quente. O delegado de plantão me perguntou por que eu tinha feito aquilo. Contei tudo. As traições, as humilhações, os 40 anos de silêncio. Contei sobre a moça loira na nossa cama naquela mesma noite. Contei sobre as palavras dele. Aceita que dói menos. Pensei que seria presa, que passaria meus últimos anos numa cela. Estranhamente, não me importei com a ideia. Qualquer prisão seria mais leve que a que vivi por 4 décadas, mas não fui. O delegado, um homem de meia idade com olhos cansados e uma aliança dourada no dedo, me olhou com algo próximo da compreensão. Fez algumas perguntas, preencheu um boletim de ocorrência. No fim, disse que eu teria que comparecer a uma audiência, mas que poderia ir para casa. Arnaldo passou a noite na delegacia. Não por prisão, mas por escolha própria. Disse que tinha medo de voltar para casa, que eu era uma velha louca. Pediu uma medida protetiva contra mim. Irônico, não? Depois de décadas me fazendo temer sua raiva, seus insultos, suas mãos pesadas nas noites de bebedeira, era ele quem pedia proteção. Os vizinhos testemunharam a meu favor, contando das noites em que me viram chorando na varanda, das discussões que ouviam através das paredes finas, das mulheres diferentes que viam entrando e saindo de casa quando eu viajava para visitar os filhos. Dona Zélia, nossa vizinha de frente há mais de 20 anos,
Foi a mais enfática. Essa mulher é uma santa. Aguentou o que poucas aguentariam. Se fosse comigo, a faca não teria acertado só o colchão. Meus filhos me apoiaram, mesmo chocados com o que aconteceu. Marcelo veio de São Paulo assim que soube. Cláudia trouxe os netos para me visitar, dizendo que queria que eles soubessem que a vovó era forte como uma rocha. Alexandre, meu caçula, foi quem disse as palavras que mais me tocaram. Mãe, eu só queria que a senhora tivesse feito isso há 20 anos atrás. Talvez já soubessem, no fundo, que tipo de homem era o pai deles. Crianças veem mais do que a gente imagina. Sentem as tensões, os silêncios, as lágrimas escondidas. Arnaldo voltou dias depois para buscar suas coisas. Veio acompanhado do irmão, como se precisasse de proteção. Estava abatido, menor de alguma forma, como se a arrogância que o sustentava por dentro tivesse vazado de repente. Recolheu suas roupas, seus documentos, seu rádio antigo e saiu sem olhar para trás. Arnaldo sobreviveu, claro, mas nunca mais foi o mesmo homem. A arrogância, o ar superior, a prepotência, tudo se foi naquela noite. Ele se tornou uma sombra do que era, evitando olhar nos olhos das pessoas, especialmente das mulheres. Soube depois que ele foi morar com a irmã em Jacarepaguá, que não conseguia dormir direito, que tinha pesadelos, que começou a frequentar a igreja, talvez buscando algum tipo de redenção. Cumpri minha pena, que não foi prisão, mas serviço comunitário. Durante 1 ano, 2 vezes por semana, fui voluntária num centro de acolhimento para mulheres vítimas de violência doméstica. Ouvi histórias que pareciam espelhar a minha. Vi rostos marcados não só por golpes físicos, mas por aquela mesma resignação que por tanto tempo reconheci no espelho. No início, ia por obrigação. Depois, por escolha. Descobri que minha experiência, por mais dolorosa que tivesse sido, podia ajudar outras mulheres a encontrarem sua própria voz, sua própria coragem. Aprendi que nunca é tarde demais para recomeçar. E eu renasci. Aos 72 anos, descobri uma força que não sabia que tinha. Aprendi que nunca é tarde para se libertar. Já se passaram 8 anos desde aquela noite. Hoje tenho 80 anos e moro num apartamento pequeno e arejado em Botafogo, com vista para um pedacinho do mar. Foi Marcelo quem me ajudou a comprar, depois que vendi a casa de Nilópolis. Não suportava mais viver entre aquelas paredes que guardavam tantas memórias ruins. Meu apartamento é simples, mas é meu. Pela primeira vez na vida, vivo num lugar que tem apenas a minha cara. Decorei com plantas, quadros coloridos que compro nas feirinhas de arte de domingo, almofadas de crochê que faço nas tardes de chuva. Na parede da sala, uma prateleira exibe minhas pequenas conquistas. O diploma do curso de informática para a terceira idade, fotos dos netos formando-se, troféus de dominó que ganho nos campeonatos do centro de convivência. Nunca mais vi Arnaldo. Soube que ele se mudou para o interior de Minas, para a casa de uma prima distante. Também ouvi dizer que ele nunca mais se relacionou com mulher alguma. Alguns ferimentos marcam a alma mais do que o corpo. De vez em quando me pergunto se fiz a coisa certa. Não sobre expulsá-lo de casa, isso nunca duvidei, mas sobre os 40 anos antes. Sobre ter aceitado, ter me calado, ter engolido cada humilhação com um sorriso forçado. Sobre ter ensinado aos meus filhos, sem querer, que o amor às vezes se parece com servidão. Meus filhos demoraram para entender o que aconteceu. Alexandre, o caçula, foi quem mais sofreu. Era muito apegado ao pai, apesar de tudo. Cláudia me apoiou desde o primeiro momento. Talvez porque, sendo mulher, ela entendesse melhor. Marcelo ficou dividido, mas com o tempo percebeu que eu não tinha escolha. Ou melhor, que finalmente tinha feito uma escolha, a de não aceitar mais. Hoje recebo meus netos neste apartamento aos domingos. Faço bolo de fubá com goiabada, aquele que a minha avó me ensinou. Servimos com café coado na hora, daquele que perfuma a casa inteira. Eles me contam sobre a faculdade, sobre os namoros, sobre os sonhos, e eu escuto, aconselho, abraço. Sem medo, sem culpa, sem aquela sombra que me acompanhou por tantos anos.
Minha neta Beatriz, filha de Cláudia, é a que mais se parece comigo. Não na aparência, mas na alma inquieta, na mente curiosa. Está estudando engenharia na UFRJ. Quando me contou sua escolha, senti uma alegria misturada com uma pontada de nostalgia. Vó, a senhora poderia ter sido uma engenheira e tanto, ela me disse uma vez, depois que expliquei a ela um problema de matemática que estava tendo dificuldade. Na minha época não era tão fácil, minha flor. Mas estou feliz que seja diferente para você. Respondi, sem entrar nos detalhes todos. Ela apertou minha mão e disse: sei que não era fácil. Por isso admiro tanto a senhora. Conheci outras mulheres da minha idade que passaram por situações parecidas. Algumas tiveram coragem de sair antes. Outras nunca saíram. Nos encontramos todas as quartas-feiras num centro comunitário em Copacabana. Tomamos chá, jogamos buraco, conversamos sobre a vida. Às vezes choramos juntas, lembrando do que passamos. Às vezes rimos, celebrando nossa liberdade tardia. Dona Ivone, uma senhora de 85 anos que foi casada por 50 com um homem violento, me disse uma vez: sabe o que mais me dói, Nair? É pensar em tudo que deixei de fazer, em tudo que deixei de ser. Suas palavras ficaram comigo. Pensei nelas quando decidi voltar a estudar, quando me matriculei num curso de informática, quando aprendi a navegar na internet. Pensei nelas quando comecei a fazer trabalho voluntário na biblioteca comunitária do bairro, lendo histórias para crianças. Pensei nelas quando, aos 75 anos, pisei pela primeira vez na praia de Maiô, sem me importar com as rugas, com a celulite, com o que os outros pensariam. Decidi aprender a ler música e comecei aulas de piano aos 75 anos. Minhas mãos enrugadas dançam desajeitadas pelas teclas, mas não tem importância. O que importa é que estou fazendo algo por mim, só por mim, depois de uma vida inteira fazendo pelos outros. Também voltei a estudar. Não a faculdade que sonhei na juventude. Isso já ficou para trás. Mas faço cursos na Universidade Aberta para a terceira idade. História da arte é meu favorito. Aprendi sobre Van Gogh, Tarsila do Amaral, Anita Malfatti. Gosto especialmente das mulheres artistas que romperam barreiras, que não aceitaram o papel que a sociedade lhes impôs. Meus dedos ainda doem um pouco de artrite, mas isso não me impede de fazer crochê, de cozinhar para meus netos, de virar as páginas dos livros que agora tenho tempo de ler. A dor faz parte da vida, assim como a alegria. O importante é que agora escolho minhas dores, em vez de aceitar as que os outros me impõem. Às vezes me pego pensando na Nair de antes, aquela moça de 19 anos com sonhos de ser professora. Olho para ela com carinho, com compaixão. Queria poder voltar no tempo e dizer: não aceite menos do que merece. Não troque seus sonhos pelo sonho de outra pessoa. Não confunda amor com prisão. As pessoas me perguntam se me arrependo. Algumas têm medo de mim quando sabem da minha história. Outras me olham com admiração velada, como se eu tivesse feito algo que elas gostariam de ter coragem de fazer. A verdade, me arrependo de não ter reagido antes, de ter deixado tanto tempo passar, tanto da minha vida ser desperdiçada ao lado de um homem que não me respeitava, não me amava, não me valorizava. Na semana passada, fui com minhas amigas do Centro de Convivência assistir a um filme brasileiro no cinema do shopping. Uma história sobre uma mulher que, aos 60 anos, decide mudar de vida depois que o marido morre. Na volta, no ônibus, Dona Cleide, sempre a mais falante do grupo, comentou: é engraçado como nos filmes a mulher só se liberta quando o marido morre. Na vida real, às vezes, temos que fazer isso enquanto eles ainda estão vivos, não é, Nair? Todas riram, e eu também. Um riso que carregava alívio, cumplicidade e uma certa dose de tristeza pelo tempo perdido. Algumas noites, sozinha na minha cama, penso em como teria sido minha vida se tivesse tido coragem mais cedo. Se aos 30 anos ou aos 40 tivesse dito basta. Talvez tivesse me formado professora, talvez tivesse conhecido outro homem, um que me tratasse com o carinho que eu merecia. Talvez tivesse viajado, conhecido lugares além do subúrbio carioca.
Mas então olho pela janela. Vejo o mar ao longe, sinto a brisa fresca no rosto e penso: nunca é tarde demais para recomeçar. Na semana passada, inscrevi-me num passeio para Ouro Preto com o grupo da terceira idade. Será minha primeira viagem sozinha, sem marido, sem filhos, apenas eu e minha curiosidade pelo mundo. Estou nervosa e animada ao mesmo tempo. Comprei um chapéu de palha para me proteger do sol, uma câmera digital que Alexandre me ensinou a usar, um caderno para anotar minhas impressões. Aos 80 anos, estou aprendendo a ser turista, a ser estudante, a ser livre. As rugas no meu rosto contam histórias, nem todas felizes, mas todas minhas. O espelho mostra uma mulher que demorou a se encontrar, mas que finalmente caminha com a cabeça erguida. Minha neta mais velha, Isabela, está se formando em direito. Vai trabalhar com mulheres vítimas de violência doméstica. Ela diz que foi inspirada pela minha história. Isso me enche de orgulho e me faz pensar que, de alguma forma, meu sofrimento não foi em vão, que talvez outras mulheres não precisem esperar 40 anos para se libertarem. Na semana passada, ela me ligou animada. Vó, vou fazer meu trabalho de conclusão sobre a autonomia financeira feminina como forma de prevenção à violência doméstica. A senhora pode me ajudar com seu depoimento. Aceitei na hora. Se minha história puder ajudar outras mulheres, já valeu a pena vivê-la, até as partes mais dolorosas. A vida é curta demais para viver com medo, para aceitar migalhas de amor, para sufocar nossos sonhos em nome de um casamento que só existe no papel. Isso eu aprendi tarde, mas aprendi. Semana passada recebi uma carta. Caligrafia tremida, papel simples. Era de Arnaldo. Depois de 8 anos sem contato, ele escrevia para pedir perdão. Falava de arrependimento, de solidão, de um câncer que o consumia. Pedia para me ver uma última vez. Fiquei com aquela carta na mão por muito tempo, sentindo seu peso que ia muito além das poucas gramas de papel. Pensei no rapaz de terno claro no baile de Petrópolis. Pensei no homem que trouxe outra mulher para a nossa cama. Pensei nos 40 anos entre esses dois extremos. Não respondi. Não por raiva ou por rancor, mas porque aquela história já tinha acabado para mim. Algumas pontes, uma vez queimadas, não devem ser reconstruídas. Algumas feridas, mesmo cicatrizadas, é melhor não reabrir. Na minha mesinha de cabeceira, guardo uma foto antiga. Eu, aos 19 anos, antes de conhecer Arnaldo, com um livro de matemática na mão e um sorriso confiante no rosto. Olho para ela todas as noites antes de dormir e digo baixinho: desculpe a demora, mas finalmente estou vivendo a vida que você merecia. Hoje eu sei que a maior prisão que existe é aquela que a gente mesmo constrói, com grades feitas de medo e cadeados de resignação. E sei também que nunca é tarde para arrombar essa porta. Então, se essa história tocou seu coração como tocou o meu ao relembrá-la, guarde uma lição. Não espere o tempo levar seus sonhos, sua dignidade, sua força. Não espere envelhecer para descobrir que merecia mais. Porque, no fim, o que mais dói não são os anos que passamos sofrendo, mas pensar em tudo que poderíamos ter vivido se tivéssemos tido a coragem de dizer não mais cedo. Hoje, aos 80 anos, sou mais livre do que fui em toda a minha juventude. E isso, minha querida, ninguém mais pode tirar de mim.